Eu entrei na suicidologia pelas experiências que eu tive com a minha mãe, aquela que me deu a luz, né, que poderia me dar também uma referência de vida, né, aquela que me ensinou, inclusive, que me incentivou a estar entrando nesse caminho dos estudos do suicídio, da prevenção e principalmente do luto por suicídio, que hoje é meu foco de pesquisa. Quando eu tinha 10 anos de idade, iniciaram as tentativas de suicídio dela. Ficaram eu e minha irmã, né? Ficamos, porque meus pais se separaram, e aí então ficamos nos cuidados. Então houve uma inversão de papéis. E todas as vezes que ela tentava o suicídio, ela dava sinais. E como é que eram esses sinais? A gente voltava da escola e eu ia direto falando: mãe, cheguei da escola. E quando o quarto dela estava trancado, né, era sinal que ela tinha tentado novamente o suicídio. A gente tem aquela memória, pelo menos eu tenho uma memória muito grande daquela chave tradicional mais velha, que era deixada assim, e aí então isso foi, inclusive, né, a capa do meu livro, que era uma chave assim, e ela deixava no quarto dela, sempre achava virada desse jeito, né, retinha, porque se ela deixasse diagonal, a gente sabe que isso nunca ia poder, né, não conseguiria, inclusive, ajudá-la no sentido de abrir a porta. Então, a gente, naquela época, era aquele personagem MacGyver, e que nós colocávamos embaixo do quarto dela, da porta dela, uma folha de caderno, e empurrávamos com a caneta ou alguma coisa que a gente tinha, né? Isso fazia com que a chave caísse e a gente abria, né, a la MacGyver, a porta. Enquanto uma fazia isso, a outra, minha irmã, 2 anos mais velha, chamava a ambulância. Então, a gente se tornou especialista, né, em abrir portas. Hoje eu falo abrir as portas, principalmente dos atos de comunicação, que são as tentativas de suicídio, e quando nós a levávamos no hospital, no pronto-socorro, que era mais próximo, obviamente, porque uma criança de 10 anos e outra de 12 anos, né, a gente não tinha muito acesso, né, a tudo, né? Então, a gente levava sempre no mesmo hospital, chamava sempre, né, os mesmos profissionais, e nós ouvimos, eu ouvi, principalmente a minha irmã não se lembra desse fato, mas eu ouvi o enfermeiro e o médico falando: Dona Yoko, a próxima vez a senhora tenta de um jeito mais efetivo para fazer com que a senhora não faça com que a gente perca mais tempo com a senhora. Para mim foi uma marca que, assim, me chocou tanto o jeito, né? E eu já estava absolutamente cansada com as várias tentativas e todas as vezes a gente socorria da mesma forma. E eu me lembro falando assim: isso não pode continuar. Olha só, uma menina de 10 anos falando desse jeito, e eu falei: eu vou mudar o cenário. Eu nem sabia o que eu queria ser, né, quando crescesse. A gente pensa em profissão, mas eu falei assim: alguma coisa eu vou fazer para que eu modifique esse desrespeito, inclusive porque eu considerei essa fala muito desrespeitosa, e assim, quase incentivando a minha mãe a tentar de novo, de um jeito mais efetivo, coisa que a gente corria para tentar ajudá-la, inclusive, a resgatar da vida, né? Enfim, e aí eu me lembro que a promessa começou, então, com 10 anos de idade. Eu escolhi ser psicóloga e o meu sonho sempre foi, né, fazer psicologia para eu levar e ser professora universitária para eu levar nas lides acadêmicas esse assunto. Porque, obviamente, o meu grande medo era encontrar algum paciente que chegasse para mim e falasse: eu quero me matar. E eu nunca tinha recebido nenhuma habilitação na faculdade, né, para a gente fazer o manejo, o cuidado, a intervenção adequada para uma pessoa que está em intenso sofrimento existencial, que é assim que eu percebo hoje o suicídio. É o escancaramento, né, um jeito escancarado, um ato de comunicação de uma dor sentida e não consentida, que é assim que eu tenho definido os processos autodestrutivos. Enfim, então eu migrei para ser psicóloga para me tornar, inclusive, né, fui galgando a vida acadêmica até o pós-doutorado, né, para poder hoje ser coordenadora de uma pós-graduação em suicidologia. Mas isso teve um percurso enorme, né, porque quando
a última vez que ela tentou o suicídio foi nessa época que eu engravidei daquele que seria o meu primeiro filho, né? E foi indicado eu ficar aguardando 2 semanas para conseguir, né, o feto, né, morrer dentro de mim para ele ser expelido, só que não consegui expelir, e aí então eu fui recomendada para fazer curetagem. No dia que eu fui fazer a curetagem, logo depois do aborto, né? Na verdade, eles retiraram o feto morto. Ela se aproximou de mim e ela falou para mim: Você perdeu muita coisa comigo. E eu falei: eu perdi praticamente uma infância e uma adolescência idealizada. Eu galguei a minha profissão para eu me tornar uma suicidologista, tenho estudado muito para me divulgar como suicidologista, isso em 2004, que aconteceu o aborto, né, para 2005. E eu falei, e assim, eu realmente perdi, mas aquilo que foi perdido, mãe, né, talvez seja a minha grande trajetória e minha base para eu conseguir ajudar as outras pessoas que também são os psicólogos e os profissionais da saúde que lidam com pessoas como a senhora, né, que querem morrer e não aprenderam ainda a ressignificar o seu sofrimento, né? Aí ela falou: Você tem a minha garantia, Karina, que eu não vou tentar mais me matar. E aí, assim, volta sempre a emoção, porque eu falei: Mãe, eu voltei dos Estados Unidos, tinha acabado de voltar do meu mestrado, e eu falei: Eu tenho o meu trabalho de ética nos Estados Unidos foi sobre suicídio. Foi sobre manejo do comportamento suicida, que eu quero levar, inclusive, a instrução e a habilitação de pessoas que querem trabalhar com pessoas que se matam ou tentam se matar. Então, eu quero me divulgar como suicidologista e eu já tenho praticamente o trabalho que vai virar o primeiro livro, né, que eu vou tentar publicar. Então, é esse livro que eu coloco, né? Ela leu porque foi uma coisa divina, porque assim a única editora que aceitou publicar, na verdade eu tinha ido depois de 3 editoras, as editoras negavam e elas falavam para mim: Karina, você está louca? Porque ninguém vai querer vender um livro sobre suicídio. E aí eu também ouvi dos meus colegas: você está preparada para ser rechaçada pelo teu grupo, porque você vai mexer num vespeiro que ninguém quer falar. Então, já tinha as negativas, né, das editoras falando: ninguém vai vender, ninguém vai se interessar, ninguém quer falar. Então, assim, lidei com muito preconceito, inclusive dentro da minha área da psicologia, para conseguir falar sobre esse assunto, né? Porque também tem aquela questão do medo, que naquela época, e ainda hoje, infelizmente, todo mundo fala que tem aquele efeito Werther, e, na verdade, não é nada disso. Eu acho que, assim, a gente tem que falar sobre essas questões, principalmente porque estão aparecendo situações aí que são caóticas, né? Quem vive um impacto de um suicídio vive o caos, né? E aí, então, a gente tem que falar sobre isso, só que de um jeito muito cuidadoso, respeitoso, que é isso que eu quero, né, trazer, inclusive é o que eu ofereço como proposta na pós-graduação em suicidologia. Enfim, quando então eu encontrei uma editora, né, que resolveu publicar, que, entre parênteses, nunca me pagou os direitos autorais, aí eu fiz o distrato com essa editora depois, e hoje eu sou autora autônoma, a gente lançou o livro, e ela do meu lado no lançamento. Foi divertidíssimo, olha que situação inusitada, né? Porque assim, eu assinando o livro, autografando, e ela do meu lado, ela falava assim: Oi, eu sou a coautora, eu sou a kamikaze. Eu tive uma trajetória, né? Quando eu recebi a parceria dela, eu tive a trajetória muito bonita dela. Então, falar: você não vai mais me socorrer nas tentativas de suicídio, você tem parceria na prevenção do suicídio, né? E naquela época, 2005 para 2006, houve as diretrizes de um programa nacional de prevenção do suicídio que não saiu do papel, né? Como a gente ainda, infelizmente, tem várias diretrizes que prometem, né, em termos de políticas públicas para a gente assumir esse assunto, mas nada é feito. Enfim, aí em 2006 saiu
saíram essas diretrizes, mas como não saiu do papel, eu falei, na verdade, eu me sinto uma formiguinha, né? Numa situação de tanto tabu, de tanto preconceito, com medo, sim, de ser rechaçada pela psicologia por falar sobre esse tema, mas insistindo, porque eu dando aula, né, na parte do humanismo, do existencialismo, né, da Gestalt, eu, assim, em algumas aulinhas eu falava sobre morte, sobre morrer e sobre abordagens de acolhimento para as pessoas que falam para a gente que querem se matar. Enfim, então, eu resolvi mudar de tema de pesquisa, na verdade, muito cansada mesmo, assim, de fazer trabalho de formiguinha e pela, né, resistência da sociedade, que a gente não podia falar. Eu falei, eu vou cuidar das pessoas que ficam. Então, começa, então, pela exigência de eu fazer o doutorado, começa, então, meu interesse. Então, a partir de 2007, eu posso considerar que eu comecei a delimitar ou desenhar um projeto de pesquisas, que eu entrei no doutorado em 2009, com a minha sonho de consumo, que é a Maria Júlia Kovacs, né, que já faz esse trabalho de educação para a morte, e eu submeti o projeto e eu entrei no doutorado para pesquisar luto por suicídio, porque eu também sempre acreditei, né, que o luto por suicídio ele é diferente de outros lutos, de outras, né, causados por outras mortes. Então, eu entrei em 2009 para começar a me aprofundar nesse caminho, inclusive, que é o berço da Associação Se Tem Vida, Tem Jeito. Fazer, então, mudando o meu foco de pesquisa para fazer o meu doutorado sobre luto por suicídio e os caminhos da pós-venção. A pós-venção é um termo que deriva de um autor que eu estudo bastante, que é o Edwin Shneidman, que ele é considerado o pai da suicidologia moderna, fundador da Associação Americana de Suicidologia. Então eu já tinha tido contato sobre os estudos dele lá nos Estados Unidos, quando eu fiz o mestrado. Lá é muito forte essas questões da prevenção, né? Tem tudo 0800, meu sonho de consumo, né? Que ainda não aconteceu. Mas, enfim, eu entro para estudar, né, o luto por suicídio e eu falo, eu vou cuidar de quem fica. E aí, então, começo, e o meu projeto de doutorado é o processo de luto do filho da pessoa que se matou. Né? E que aí, então, originou esse livro aqui, tá? Que é o Suicídio e Luto, História de Filhos Sobreviventes. E aí vivo eu, a minha tese foi marcada para eu defender no dia 7 de maio, no dia 12 de fevereiro, minha mãe morre. Mas não morre por suicídio, morre por coração grande, né? Porque ela fumou durante muito tempo, ela teve uma vida muito, assim, mal cuidada. Ela sempre falou para mim, né? Quando ela conseguiu a ressignificação do processo dela, que ela não queria mais se matar, ela descobriu, nada é por acaso, um coração grande. Aí ela falava para mim, porque isso a levou 18 vezes na UTI, ela falava para mim assim, oh, agora que eu não quero me matar, a vida não está me deixando viver. E aí, mãe, a vida não é do jeito que a gente quer, porque a vida cobra a gente de algum jeito. Não é castigo, mas assim, entenda. Eu acho que você precisa aprender, talvez, a viver de um jeito digno, né? Porque o que você fez já está feito, né? Você tem ressignificado e você tem me ajudado, inclusive, né, a ajudar as pessoas para eu entender, né, o que aconteceu com você. Hoje eu vejo com os meus clientes, meus pacientes, os meus alunos, né? Então, assim, você já cumpriu a tua missão no sentido de me ajudar, inclusive, a estar na área, né? Mas vamos viver isso de uma certa dignidade. Enfim, ela morreu, então, com um coração grande, depois de 18 vezes de internação, né? E você vê, né, assim, minha defesa marcada, então, dia 7 de maio, como ela morre no dia 12 de fevereiro, eu estava vivendo na carne o processo de luto de uma filha que não, né, a mãe se matou, mas eu entrei na suicidologia por causa disso. Porque, assim, a vida me coloca para eu constatar e confirmar e ser congruente de tudo aquilo que eu coloco em teoria na prática.
Quer dizer, tipo assim, faça o que eu falo e faça o que eu faço também, Karina, porque todas as coisas que eu pesquisava, colocava lá na tese, colocava nos livros, eu sempre era convocada a viver visceralmente isso, né? Então, eu posso me considerar, assim, uma profissional que realmente tem uma história para contar, né? E de sobreviver não só em teoria, né? No mundo acadêmico a gente tem muito isso, né? De ficar só na cachola, mas isso me fez uma profissional que pudesse fazer essa congruência entre teoria e praxis. Bom, ela morre, eu vivo o meu processo de luto, né? Porque eu também entrei também no doutorado enlutada como mãe, né, gestacional. Então, assim, as questões do luto começaram a me interessar bastante e também para fazer essa diferenciação das especificidades do luto por suicídio. Então, termino o doutorado, né? Faço a minha defesa no dia 7 de maio, né? Então, você imagina, com 2 filhos pequenos, com um casamento, meu marido morando na Argentina, né? Com a mãe doente, né? E fazendo doutorado, o negócio não foi bolinho, né? E aí, então, em novembro, a USP recebe uma bolsa PNPD, que é uma bolsa de jovens profissionais e que queriam fazer pós-doutorado. Isso, ó, maio para novembro. Então, a USP recebe pela primeira vez uma bolsa da CAPES, né? E a Maria Júlia Kovacs, que foi a minha orientadora, ela me manda um e-mail. Karina, a gente recebeu uma possibilidade, né, de você fazer o teu pós-doc, né, aqui com bolsa, e você aceita, porque eu aceito te orientar. Só que você vai ter que submeter mais um projeto para o pós-doutorado. Bom, então, em dezembro de 2013, eu entro no pós-doutorado com licença não remunerada, né, para eu começar, então, um projeto para expandir aquele estudo do processo de luto, né, de filhos, mas eu queria expandir para outros enlutados, de graus de proximidades diferentes. Então, eu começo com um projeto Cuidados e Intervenções ao, né, luto por suicídio e aos enlutados por suicídio, que eu chamei de sobreviventes enlutados, porque também é um termo do Schneidman. Ele fala que o enlutado, que é aquele que é impactado por um suicídio, pode ser chamado de survivor, né? Coisa que eu não tenho utilizado muito aqui no Brasil, porque existe uma confusão, né? Que survivor é aquele que tentou o suicídio e não teve a morte consumada. Enfim, e eu entro, então, para fazer esse estudo, para ampliar o meu escopo de pessoas enlutadas, não somente filhos e filhas, mas pessoas que podem, então, serem considerados nesses cuidados e as intervenções. Aí, o que acontece? No ano seguinte, em setembro do ano seguinte, 2014, eu entro às pressas num hospital e eu desenvolvi uma doença autoimune por um processo de estresse. Eu tinha aberto um instituto e aí não me dei bem com a sociedade, deixei o instituto aberto. Então, como se eu tivesse deixado um filho aberto para uma outra pessoa e caí doente. Eu, né, desenvolvi uma doença autoimune, entro às pressas no hospital aqui de São Paulo, com a possibilidade de estar com esclerose múltipla. Tá? Várias massas brancas no meu cérebro, então, falando assim, estava extremamente lenta, aquela que era workaholic, agitada, não conseguia me movimentar, eu perdi meus movimentos, não conseguia fazer isso. Então, eu convivi durante 3 meses com o diagnóstico de esclerose múltipla. Felizmente não é, mas eu falo felizmente porque é uma doença autoimune raríssima que se chama ADEM, que é uma desmielinização aguda dos neurônios, uma doença que acomete de 0,4 a cada 100 mil pessoas.
Aí eu estava estudando cuidados e intervenções aos sobreviventes enlutados por suicídio. Era eu a sobrevivente nessa situação, né? Porque eu tinha acabado de fazer a última entrevista do pós-doc, então, assim, eu fiz 25 entrevistas e juntei com o pessoal do doutorado, que eles também participaram como meus entrevistados, então eu tinha um escopo de 32 pessoas. No último dia que eu fui fazer a entrevista, eu comecei a ter o primeiro sintoma. Eu bati meu carro, porque eu não consegui frear, né? Lá, ainda bem que eu tinha voltado da USP no estacionamento da minha casa. Então, foi o primeiro sintoma que eu tive, porque eu perdi efetivamente todos os movimentos, que essa é, né, toda a toada que eu vivi do Adem, né? Então, que é essa desmelinização. Enfim, fiquei internada, fiquei sem movimento, precisei interromper o meu pós-doutorado, né? Então, assim, eu que era, né, sem arrogância, eu nunca fui arrogante nesse coisa, né? Porque eu já te falei que eu quis ficar na vida acadêmica para eu assumir o lugar que eu estou agora, né? Como coordenadora de uma pós. Mas eu era pós-doutora, eu era a mãe de 2 filhos, a esposa, a amiga, né? E me tornei a paciente 704, né? Do quarto 708, né? Enfim, falei, cara, eu vou, né? Para mim é alucinante, porque eu também sou psicoterapeuta, então eu adoro histórias. E eu estava esquecendo a ordem alfabética. Eu estava esquecendo todas as histórias dos meus clientes, então isso me apavorou num tanto, e eu sempre fui uma pessoa com uma memória muito boa. Então, essa fase da doença foi uma fase que eu realmente falo que eu acho que, agora eu entendi, eu acho que eu estou sendo testada pela vida para eu sobreviver. Pronto. No meio de um desespero total, em que eu estava lá no hospital com um diagnóstico ainda de esclerose múltipla, não lembrando se A vinha antes de B, se agosto vinha antes de dezembro ou depois. Falei, é surreal, né? É surreal como a gente é impotente nas situações que realmente a gente não consegue controlar. É um verdadeiro tsunami existencial. Eu falei, pronto, então é assim que eu vou chamar o suicídio. Né? Vou aproximar o suicídio como um tsunami existencial na vida das pessoas, assim como tem sido no meu, essa inflamação cerebral, e que é autoimune, então, assim, diz respeito a processos autodestrutivos. Você entende? Aí eu falei, então, aí assim, ao mesmo tempo, absolutamente desesperada com o que estava me acontecendo, achando, porque meus filhos eram muito pequenos, nessa época o Enzo tinha 7 anos, a Isabela com 5, então eu falei, ninguém vai se preocupar em contar para eles quem que foi a mãe deles, porque eu já estava pensando que eu ia morrer, né? E aí, então, comecei num desespero dentro do hospital, eu falei assim, eu vou me matar. Só que eu ia sair na capa de revista, né? Suicidologista se mata, né? E aí, foi muito doido esse, porque eu comecei a ter realmente um desespero e entendi o que eu sempre estudei, inclusive a frase do Schneidman, que ele fala que o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Tem gente que se autodivulga como se fosse o autor, mas é dele, do Schneidman, que traz essa ideia, né, que suicide as a psychic, né? Ele tem até um livro que ele fala que o suicídio, que eu traduzi como sofrimento existencial intenso. Então, eu comecei a me dar conta, eu, com as minhas ideações suicidas dentro do hospital, desesperada, desamparada, né, e desesperançosa, que são os 3 Ds assinalados pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu estava todo com mais Ds ainda, mas eu estava todo esse desespero. Eu falei, cara, que coisa horrorosa, estou aqui numa situação em que eu não consigo andar, não consigo me lembrar de nada, e eu vou esquecer a minha história. E assim, comecei a ter essas ideações ao que a babá dos meus filhos me manda uma música. Elinha brilha. E aí ela me manda essa música. Eu estava no hospital sozinha, porque meu marido tinha levado as minhas crianças que tinham acabado de me ver no hospital, me visitar. E ela me manda, nesse desespero absurdo, quando eu estava assim, no olho do furacão, nada é por acaso. Essa música era a que eu cantava para os meus filhos. Aí
canto, né? Aí eu lembro dessa música que eu cantava assim meio chulo, eu falava assim, estrelinha, brilha, brilha, vai contar que o Enzo é lindo, vai contar que a Isabela é linda. Cantava assim. Eu falei, meu Deus, nada é por acaso, acho que a vida está me dando uma esperança para que eu realmente não, né, me mate, para que eu não desista, para que eu realmente persista nessa situação, que esse problema vai ser temporário. Aí me veio, a vida não é do jeito que a gente quer. Aí eu falo, eu vou escrever um livro que vai ser minha autobiografia, que esse é o livro aqui, ó. A vida não é do jeito que a gente quer. Aqui na Fênix é um coração, que é o desenho que a Isabela desenhou para mim, né? No dia seguinte dessa situação, eles me deram um desenho e que eu coloquei lá na cabeceira da minha cama, assim, na frente da minha cama. Coloquei lá, pedi para a enfermeira colocar na frente, e isso foi realmente a minha grande esperança. E como psicóloga eu coloquei, eu gosto de buscar sentidos nas coisas, talvez não tenha sido por acaso que meu filho colocou 1000 horas, para que ele me desejasse horas doces naquela situação difícil. Bom, e aí eu falo, quer saber? Eu não vou me matar, não. Eu vou escrever minha autobiografia e vou deixar para os meus filhos para eles saberem quem foi a mãe deles. Até agora eu não morri, porque faz 8 anos, meus filhos não leram o livro e falaram, quando você morrer, a gente vai ler, porque você escreveu, quando você morrer, a gente vai te conhecer, mãe. Então tá tudo certo. Bom, e aí eu comecei com essa ideia, né? Porque aí eu tive uma proximidade verdadeira, né, daquilo que era, né, aquilo que eu pesquisava, trabalhava com outras pessoas, né? E eu falei, então eu acho que realmente a vida está me colocando à prova para eu fazer valer todas as coisas. Enfim, tive 6 meses de recuperação em fisioterapia para aprender a andar. Foi muito doido. Olha o calhamaço que ele é, né? Porque ele tem 300 e... Deixa eu colocar aqui, ó. Não, 291, o livro antigo tinha 300 e pouco, é que a gente diminui um pouquinho. Bom, como é que eu fazia isso, esse livro? O meu médico neurologista, né, sabendo que eu era workaholic, ele me viu um dia, sabe aquela mesinha que tem dentro de um quarto, assim, que é a mesinha de você tomar café? Então, virou meu escritório. Aí ele entra lá, eu internada para fazer tratamento, tomando pulsoterapia. Ele fala para mim assim, você tá louca? Você não pode, porque você tem um problema no cérebro. Você está proibida de mexer no computador. E sabendo da vida agitada que você tinha, que é a coisa mais horrorosa quando você tem doença autoimune, a recomendação é que você tem que descansar, né? Você vai falar isso para uma workaholic? Não vai poder, né? Não adianta. Bom, e eu falei assim, doutor, eu não vou brigar com o senhor porque eu dependo do senhor. Quantas horas o senhor me dá? 2 horas e meia. Tá bom, mas eu sempre fui transgressora, né? Eu não tive pai nem mãe para me ajudar a ser como eu sou, né? Então eu falei, tá bom, então eu fazia de conta que eu aceitava. Quando os enfermeiros me colocavam na cama, o celular é formidável, porque tem um recurso que você fala sem precisar digitar e ele digita tudo para você. Tudo o que acontecia, eu estava à base de corticoide, então assim, estava eufórica, então tudo que acontecia, né? E sem a memória de eu ter mandado, eu mandei trocentos e-mails para mim mesmo, né? Quando eu cheguei aqui, que eu tive alta do hospital, inclusive, porque minha imunidade estava baixa, né? Era uma doença autoimune, né? E aí, então, eles ficaram com medo de eu ter infecção hospitalar, então, eles me mandaram aqui em casa. Então, assim, para eu organizar tudo, e aí eu comecei a fazer toda uma estruturação de 2 termos que eu tenho, que hoje eu uso muito. O suicídio é o ápice do processo de morrência. Processo de morrência é um definhar existencial, que é uma complexidade de processos autodestrutivos que vão acontecendo com todos nós, se a gente não tiver uma vigilância.
Daí que eu começo a esboçar uma ideia de que o suicídio ele não é só resultante de transtornos mentais, como erroneamente muitas pessoas preferem acreditar. O suicídio, e aí a Lash Neidman também, que é realmente esse ato definitivo para um problema temporário, porque hoje em dia a gente não dá espaço para as pessoas falarem sobre o sofrimento humano. Quem não sofre? Eu sofro, você também. Quando você tem raiva de alguém, você não quer matar essa pessoa, mas você sabe que você vai preso. Logo, você coloca essa energia contra você, porque você entra numa forminha, não é? E você se faz mal. Quantos nãos você deu e você queria ter falado, né? Realmente sim. E quantos sims você deu e que você queria falar não? O que eu mais vejo hoje em dia é a gente se autoagredindo, se autodestruindo, né? Numa sensação de carência, eu coloco contra mim aquilo que eu poderia colocar lá fora. E aí, então, eu começo a entender que, realmente, os processos autodestrutivos são atos de comunicação de dores sentidas e não consentidas. Então, a gente, para lidar com aquilo que a gente gostaria de colocar lá fora, matar, brigar, a gente embota, coloca para dentro essa energia agressiva e aí começa o caminho da autodestruição. E aí eu entendi que meu adoecimento, veja bem, até a hora da morte da minha mãe, eu estava lidando com comportamento suicida, correto? Começo com o adoecimento e hoje eu posso falar, eu dou graças a Deus porque eu adoeci. Mas isso você não vai falar para quem está no olho do furacão. Eu falei, a minha doença autoimune fez com que eu descobrisse e ampliasse o escopo do meu trabalho, que é acolhimento e cuidar dos processos autodestrutivos, não mais só do comportamento suicida. E mais, buscasse o bem-estar para as pessoas que são impactadas pelo suicídio daqueles que eles amam. Porque é surreal você viver o impacto de um suicídio. Bom, escrevi esse livro, estava extremamente confuso, tanto é que eu levei 2 anos e 2 meses diariamente. Eu, assim, tenho um jeito japonês, né? Eu sou muito disciplinada, muito organizada. Então, toda noite, por mais confuso que fosse, eu cuidava desse livro, né? E fui revisando, e fui no capítulo, que é o capítulo da raiva, da agressividade, que aí eu queria mandar todo mundo para aquele lugar. Aí eu começo a falar, bom, um dos maiores cuidados é a gente aprender a se preservar. E eu começo com esse discurso que quem quer trabalhar com processo autodestrutivo precisa entender o campo da vulnerabilidade. Vulnerável é aquele que se sente ferido, desprotegido e atacado. Qual que é o antídoto desse processo de morrência que origina com essa vulnerabilidade? Aí é um outro termo que eu falo, que é processo de extrair flor de pedra. Porque quando eu falo, olha, que beleza que naquele momento não foi fácil, mas hoje eu falo, eu extraí flor de pedra. Porque eu consegui ver beleza, né, que é ampliar o meu escopo de trabalho, né, para eu ajudar as pessoas, inclusive, e me direcionar definitivamente para o luto por suicídio. Bom, volto para a USP para terminar meu pós-doc. Levei mais 2 anos para terminar. Esse pós-doc resultou em 2 livros. Um deles é esse aqui. Veja que tem essa ilustração aqui, ó. É a flor e a pedra. A Sumos perguntou, Karina, você quer colocar 2 pedras, 2 flores, mais? Eu falei, não, se meu trabalho atingir pelo menos uma pessoa, eu já vou estar feliz. E originou também esse livro, porque o relatório de pós-doc deu 400 e poucas páginas, então eu fiz em 2 livros. Esse programa RAISE, né? Também nada é por acaso. Quando, então, eu entrego o relatório, meses depois de eu fechar meu pós-doc, Colégio Bandeirantes
tem aqueles 2 suicídios. E eles me chamaram. Então, esse se tornou um protocolo porque, enfim, eles não tinham tido um suicídio, eles tiveram 2 suicídios em menos de 10 dias. Então, como é que virou o protocolo? Porque todo o estudo que eu tinha colocado aqui era só teórico, de fontes americanas e canadenses. São trabalhos de pós-venção que tinham lá. Eu não tinha adaptado, no relatório do pós-doc, eu não tinha adaptado para o contexto brasileiro. Tudo aquilo e colocando, contextualizando as nossas ações aqui para o contexto brasileiro. E o Band, assim, eu sou muito grata, porque, assim, também foi uma oportunidade, né, para o meu trabalho ser colocado, né, porque aí o pessoal começou a me conhecer mesmo, né, então eu fiz algumas escolas, né, que tiveram suicídios. E aí, então, eu faço esse programa RAISE. RAISE, em inglês, você sabe que significa elevar, cujo objetivo, primeiro, é ressignificar as nossas percepções, acolher integralmente o sofrimento existencial. Então, meu trabalho hoje tem sido como é que você vai ajudar um ser humano que está em sofrimento intenso, que pensa em si, em se matar, ou que se autolesiona, ou que se autodestrói, a ressignificar os seus problemas, a acolher integralmente o seu sofrimento existencial. E aí eu entro, então, com um projeto na faculdade, né, para eu assumir uma coordenação de uma pós-graduação em suicidologia, porque aí eu chego naquela menina de 10 anos que falou, eu vou mudar o cenário, não é possível, entendeu? Ou o que aconteceu, eu fui chamada para fazer um orçamento para uma escola que tinha tido um suicídio, para você ver. E olha só o que eles falam, tinha acontecido o suicídio. Um professor, que é meu amigo, levou para a direção, tá? O meu nome. Ele volta e fala, Karina, eles não vão te contratar. E você sabe qual que foi o comentário que eles fizeram? Ah, Fukumitsu, não. Porque todo mundo vai dar na cara que foi suicídio. Gente, o aluno já morreu por suicídio. Vai dar na cara o quê? Bom, aí vem a história. Em 2019, eu conheço uma enlutada pelo suicídio do pai, Gabriela Mello, tá? Ela me encontrou no YouTube. Eu tenho um canal do YouTube que eu mando um monte de coisa que não dá nem para monetizar, porque quando fala suicídio, ninguém quer monetizar, ninguém. Mas eu tenho um canal do YouTube que, assim, todas as coisas que eu vou gravando, eu coloco como fonte de informação, né? Entrou nos meus grupos de estudos, em todos os grupos de estudos de suicidologia, entrou na pós-graduação. E ela continuou falando, eu quero que você continue, o mundo precisa conhecer o teu trabalho, porque você me ajudou, Karina. Então, assim, você não sabe o quanto que eu fui ajudada pelos teus vídeos. Então, assim, eu quero que você seja conhecida, enfim. Aí, teve um dia, aí me emociona de novo, eu estava umas férias, né, porque eu reconsiderei meu lado workaholic. Aliás, assim, eu me tornei workaholic porque todas as vezes que eu tentava me descansar, dormir, a minha mãe batia em mim, né? Ela praticamente espancava a gente, desligava a chave geral, né, de casa, falando, vai trabalhar, não vai estudar, vagabunda, vai fazer alguma coisa, vagabunda. Então, assim, eu nunca podia descansar. Então, todo esse processo autodestrutivo, ele foi se configurando, né, por introjeções, por mensagens que eu engoli por inteiro e que eu não conseguia assimilar. Que no meu adoecimento eu consegui entender, né? A minha vulnerabilidade, a minha ferida, e eu começo falando para as pessoas que estão feridas e que querem se matar, se queira bem, meu bem. Então, essa tem sido a minha toada, que é da saúde existencial, enfim, que eu acabei de lançar um livro sobre saúde existencial. Mas para te contar todo esse percurso, porque é um percurso de aprendizagem, né? Eu estou aqui, né, falando de uma reconciliação comigo,
né, de um resgate de quem eu sou, né, entendendo sim que eu me autodestruo, né, assim como todas as pessoas, que eu tenho condições de fazer o acolhimento porque eu me acolhi, né, porque eu cuido das pessoas porque eu cuidei de mim, quer dizer, tem que ser uma via de mão dupla. E aí, então, teve um dia que eu estava, então, no Delta do Parnaíba, assistindo o nascer do sol, comecei a acordar super cedo, né, porque você assistir o nascer do sol, e aí veio uma coisa muito esquisita falando, cuida da minha filha, cuida da minha filha. E a música You Will Be in My Heart. Eu gosto de escrever, tá? Eu não gosto de ficar tirando tanta foto assim. Mas eu fiquei com uma apresentação de um livro absolutamente pronto e escrevo para Gabriela Mello. A gente tinha acabado de se conhecer. Até então, assim, ela participava do meu grupo de estudos, falando que ela era enlutada pelo suicídio do pai dela. Isso. E eu escrevo para ela, me lembrando dela, falando, Gabi, eu tô com uma coisa esquisita, que é You Will Be in My Heart, né? Que é a música do Phil Collins. Eu tenho uma apresentação toda escrita, mas eu quero te convidar para fazer um livro de fotografias de nascer do sol, porque eu sei que ela é esportista, que ela, né, fazia fotos de... Não, que ela assistiu o nascer do sol lá nos Estados Unidos. Aí ela fala assim, e eu só ficava ouvindo, cuida de mim, cuida de mim. Aí ela fala para mim assim, você não vai acreditar. Essa música era a preferida do meu pai, cuida de mim, cuida, e ela me manda um Instagram dela, que ela tem de nascer do sol em Deerfield, na praia de Deerfield. Ela tem fotos de nascer do sol. Eu falei, pronto, então agora, a partir de agora, você vai ser minha filha espiritual. E eu acredito que o seu pai me escolheu para cuidar de você. E aí começou a ideia de abrir uma associação, Se Tem Vida, Tem Jeito, né? Aquilo que eu tinha realmente prometido que eu nunca ia abrir, mas eu falei, eu preciso escolher as pessoas com quem eu vou me vincular. Então, a associação é composta por mim, pela Gabriela, pelas duas irmãs dela, também lutadas, né, pelo mesmo pai, pelo meu marido e pela minha irmã, que agora eu tô com gente nutritiva, né, que não vai Uau. me trair, né? E aí começamos a fazer, né? Ganhamos assessoria jurídica, porque para essas coisas também, eu falei assim, putz, começar tudo de novo, abrir um instituto, não sei o quê. Bora, vamos lá, vamos para as cabeças. Essa associação, porque o objetivo é fazer acolhimento de pós-venção. Tudo isso que eu coloquei no programa RAISE, que eu faço nas escolas. Mas algumas eu dou o caminho das Índias, porque aqui já está no livro, então eu normalmente falo, e aí eles falam, eu contratei outra profissional também, né? Então eu falei assim, quer saber? Eu acho que assim, eu tô ficando velha, né? Tô com 51 anos hoje. Eu falei, eu preciso deixar o meu legado para as pessoas fazerem, porque vai chegar um momento que eu quero me aposentar, né? Então, assim, né? Então, isso é sinal que eu realmente melhorei muito do meu workaholismo. E assim, eu quero garantir, né, que essa questão da pós-venção seja um programa, né, e que seja uma oportunidade para os enlutados por suicídio se sentirem acolhidos. Para fazer na associação é fazer grupos de apoio ao luto, só que especificando por grupos de proximidade, né, que vai concretizar o ano que vem, porque a gente vai começar a oferecer esses serviços de pós-venção para pais, para irmãos, para amigos, para profissionais que tiveram o impacto do suicídio. E veja bem, né? Assim, quando acontece um suicídio, eu sou procurada, porque o que eu faço? Ninguém sabe o que faz. Né? Aí, então, hoje eu sei. Tem um programa de ações designados, inclusive, para a gente fazer esse tipo de acolhimento. Por exemplo, se eu morro por câncer, existe um agente causador desta morte. Por que o suicídio se tornou tabu? Porque ele é um confronto ao nosso instinto de sobrevivência.
o contrário da morte é o nascimento. A gente sabe disso, mas a gente persiste, a gente batalha, não é isso? Então, isso a gente chama de instinto de sobrevivência. Toda situação que afronta esse instinto de sobrevivência causa incômodo. E o suicídio é o grande incômodo. Por quê? Porque nos coloca em 3 áreas que normalmente eu falo. A impotência, o não saber e a falta de sentido. Quer dizer, o suicídio de alguém faz com que a gente olhe para a nossa própria falta de sentido. E falta, né, quando a gente fala impotência, o não saber, quem gosta de, né, falar assim, dar conta que não sabe das coisas? Ninguém hoje na sociedade. A gente vive numa sociedade que a gente tem que ser produtivo, que a gente tem que saber tudo, que tem que dar conta de tudo, né? E aí, então, como é que você vai lidar com o não saber? Aí, então, na pós-venção, eu utilizo 2 frases. Eu entro na pós-venção falando essas 2 frases. A verdade vai embora com aquele que se matou. Porque o resto é elucubração, que o suicídio é multifatorial. Não existe uma única causa. O grande problema de falar sobre o suicídio é apontar num reducionismo uma única causa para o suicídio da pessoa. Ah, foi por causa de bullying, foi por causa que, sabe? Não foi, gente. Então, assim, a gente não pode ser reducionista. Agora, quando a gente escuta, gente, não vamos falar sobre isso, porque virou tabu. Hoje em dia, a gente está numa pegada bem diferente, felizmente. Todos os grupos de vulnerabilidade que se sentem ofendidos e marcados, que são os grupos, não por acaso, associados com os maiores números de suicídios, né? E que, assim, hoje eles têm uma expressão e uma comunicação muito maior, felizmente. Então, como é que a gente faz prevenção, né, ao suicídio? A gente vai fortalecer esses grupos que não têm escuta e nem lugar de fala, que hoje em dia a gente está mudando. Não é não falando e ficando preso pelo medo, porque o medo lembra que é a falta de controle. De acordo com o National Action Alliance for Suicide Prevention, cada morte por suicídio impacta, em média, 115 pessoas. E aí essa pesquisa fala, ó, de 115 enlutados, 53 afirmaram que a vida foi interrompida por um curto período. 25 dessas pessoas disseram que a vida foi interrompida de maneira significativa por um tempo maior. 11 dessas 25 relataram que o suicídio teve um efeito devastador em sua existência. Por que eu quero cuidar, inclusive, de enlutados por suicídio? Eu brinco que eu falo, são os meus enlutados, porque eu adotei todos os enlutados por suicídio. Porque eles entram, sim, em taxas de vulnerabilidade, tá? Porque você imagina, se vulnerável é aquele que se sente ferido, atacado e desprotegido, quando você é impactado por um suicídio, é o caos, é o tsunami existencial que você entra num luto sem pedir licença, inclusive não pediram para você viver isso. Isso dá muito medo. Uma coisa que eu falo sempre nos meus cursos, nas palestras, eu falo assim, infelizmente, eu como suicidologista não consigo evitar o suicídio de alguém que eu amo. Você quer... O meu eu consigo, você entende? Agora, eu não sei, eu não tenho controle disso. E o que acontece, erroneamente, uma onipotência nos caminhos da prevenção, que as pessoas falam que daria para evitar 90% dos casos poderiam ser evitáveis. Você já ouviu isso? Eu falo, então eu pertenço aos 10%. Porque essa frase dá uma culpa. E eu comecei numa toada, inclusive no livro Suicídio e Luto, eu falo, gente, prevenção ao suicídio é diferente de previsão e evitação. Quando se lê isso, e aí então eu fui pesquisar de onde veio essa besteira, né? Porque, gente, né, assim, 90% dos casos dos suicídios poderiam ser evitados. Que morte que você evita? Nenhuma.
porque senão você é Deus, e nem Deus acho que é responsável por tudo isso. Tem isso. Aí eu fui ver que no manual da Organização Mundial da Saúde, em relação às questões do suicídio, e que foi escrito, a maior parte da escrita foi feita por médicos. A Organização Mundial da Saúde fala que uma das formas da gente prevenir o suicídio é o aumento na estrutura da saúde mental. É o incentivo ao trabalho de transtornos mentais. Pronto. Transtornos mentais são evitáveis? Se tiver um bom tratamento, sim. Alguns deles, sim. Né? Por exemplo, os casos de depressão. É tratamento, é doença, então você tem que tomar uma medicação, fazer uma psicoterapia, né? Porque aí você vai evitar um certo agravamento nesse transtorno mental. Dependência química pode ser, né, contornado, é porque é tratável. É uma doença? É. Então, isso sim, a gente consegue evitar desde que haja tratamento. Aí, o que o pessoal começou a fazer? Se os transtornos mentais são tratáveis e eles pensam que os suicídios são ligados diretamente e somente com transtorno mental, logo, o suicídio é evitável. Porque, assim, eu conheço várias famílias muito funcionais. É como se você pegasse uma fatia e fizesse um grande reducionismo. E a gente tem que tomar muito cuidado. O que acontece? Uma das coisas que, assim, eu percebi é que as pessoas falam, não vamos falar sobre o suicídio, sobre a pessoa que se matou dentro de casa. Porque ainda a gente tem a ideia de que se a gente não fala, a gente não provoca sofrimento. Mentira, o sofrimento já está lá. Uma das questões do meu doutorado foi, né, em termos de discussão, é por que se calar se o falar é tão importante? E uma das coisas que mais me chamou a atenção com os depoentes né, tanto do doutorado quanto do pós-doc, o nome da pessoa que se matou virou tabu dentro de casa. Porque fica aquela sensação assim, eu não quero provocar mais sofrimento, então se de repente eu falar, eu vou provocar um sofrimento. Não. O trabalho da pós-venção é exatamente isso. É a gente criar espaços para que os sentimentos e os pensamentos apareçam, né? Porque a ideia errônea de falar, não vamos falar nada, você já silenciou algum sofrimento que você já teve? Eu falo, o sofrimento ocultado, tamponado, gente, ele provoca um efeito panela de pressão, que vai chegar uma hora que a vida vai te cobrar. Você acha que trauma a gente, né, elabora de uma hora para outra? Não, e a gente quer direito à resposta, sabe? E uma das coisas que eu falo é assim, né, é para a gente trabalhar com pessoas que, por exemplo, estão em intenso sofrimento, que pensam na morte como possibilidade, é a gente resgatar a indignação. Vamos lá, tem um filósofo que se chama Albert Camus, fala que o problema filosófico do ser humano é o suicídio. E o próprio Camus traz o antídoto para o suicídio, se é que existe, mas, assim, eu acho muito legal essa ideia, né? Porque todo mundo fala do mito de Sísifo e tal, mas, na verdade, o antídoto que ele traz é a revolta. Então, no meu trabalho, eu começo a falar onde está o teu poder de indignação para você comunicar aquilo que está te fazendo mal. Porque quando você aprende aquilo que é tóxico para você, você fala, não mais. Aqui você não pisa mais. Então, hoje, eu tenho, assim, um trabalho, e eu faço isso comigo. Isso eu não quero mais, sabe? Assim, aí eu me afasto, né? Porque, assim, a grande confusão, quando a gente não olha para as coisas, é que a gente se aproxima do tóxico e elimina o que é nutritivo. O suicídio, ele não corre nas veias. Como assim, Karina? Ele não é hereditário? Não, mas e como é que você explica alguns casos de pessoas que tiveram suicídios na família e que também acontecem, né? Acontece uma recorrência. O que se passa é a modalidade de enfrentamento. E aí, como uma depoente do pós-doc falou, quando um suicídio acontece dentro da nossa casa,
ele abre as portas em termos de ideia, né, para uma solução definitiva para um problema temporário. É óbvio que eu vou ter essa ideia e que a gente em psicologia se chama de transmissão psíquica transgeracional. Uma ilustração dessa transmissão psíquica que você aprende modalidades de enfrentamento de coisas que são autodestrutivas. Não sei se você já teve isso, você fala assim, isso é igual meu pai. Então, isso é a transmissão psíquica transgeracional. É como se a gente tivesse uma memória existencial daquilo que faz mal, porque é tóxico. O que é tóxico, ele marca. A gente nunca vai ser o mesmo depois de um suicídio acontecer. E quando a gente é impactado, eu ouço os enlutados, mas eu queria que a situação e que eu fosse o mesmo. Eu falei, isso não vai acontecer. Sinto muito, eu preciso te falar, não vai acontecer, porque você nunca vai ser o mesmo depois de um impacto traumático. Então, assim, eu legitimo esse sofrimento e, assim, me traz, né? E aí eu ofereço espaço para que esses sentimentos e pensamentos possam vir, né? Não é, se não é adoecimento, porque, por exemplo, Covid-19 é contagioso. Agora, o suicídio pega, né? Então, não corre nas veias, mas o que pega é essa ideia, né? E por isso que a gente tem que ser cuidadoso na transmissão da notícia. E no que a gente vai fazer, por exemplo, quando tem a escola que acontece, né, o suicídio, as pessoas querem fazer homenagens para aqueles que, né, se matam. Toda ação que você fizer pro suicídio, você vai fazer para outro tipo de morte, tá? Porque você não vai evidenciar, por exemplo, eu vou plantar uma árvore aqui para homenagear a pessoa que se matou. Oi, então você vai ter que plantar um bosque, porque cá entre nós, na escola, vai ter outras pessoas que vão morrer, não necessariamente por suicídio, e aí você vai estar dando ideia de que vale, isso muito entre aspas, vale mais a pena se matar. Você entende? Então, todas as vezes que eu vou para uma pós-venção numa escola, eu falo, tudo que a gente fizer aqui, se houver uma outra morte, vocês vão fazer. Então, isso que começa a aparecer, né? Inclusive, o jovem Werther é isso, né? Essa romantização, né? E um jeito mais de colocar o suicídio no lugar de espetáculo. E aí, outra coisa que é agravante, o problema desse negócio do contágio é a gente fechar a possibilidade das pessoas falarem sobre os impactos. Então não vamos falar. Não vamos falar significa aconteceu o suicídio na minha vida e na vida do meu filho, por exemplo, e não vou falar, porque tem uma recomendação que não é para falar. E o que você faz com os seus sentimentos? É a mesma coisa eu falar assim, não pensa no vermelho. Ser para um enlutado, que é uma coisa que eu trabalho com a culpa que você trouxe. Não se sinta culpado. Eu não vou falar assim. Como é que você não vai falar, Karina? Eu vou falar do que é que você se culpa. Porque a culpa significa dívida. Significa uma onipotência impotente. Como assim, Karina? A culpa deriva da palavra dívida. Você entende? Então, a gente só se culpa quando o resultado deu ruim. Você conhece alguém que se culpa quando a coisa sai bem? Que é uma lamentação de uma direção em relação à sua ação que você deixou de fazer. Então, por exemplo, se eu fui, né, conversar com o fulano e não conversei com a fulana, e deu ruim porque essa fulana se matou, eu começo com essa dívida, mas eu não deveria ter falado com fulano. E aí eu vou aumentando, né? E como é que você falaria, do que você falaria, tá? Aí, de repente, eu falo assim, e tudo isso mudaria o desfecho da situação, por exemplo, mudaria o suicídio? Então, eu ajudo essa pessoa a esgotar todas as elucubrações que ela tem, que a gente chama em Gestalt, a gente chama de masturbação mental. A culpa é uma masturbação mental, que você só fica lá, só na tua cabeça, que você poderia ter mudado, mas não foi.
Você sabe que uma das características do comportamento suicida é pensamento rígido? Aí a pessoa fala, ele sempre quis as coisas do jeito dele. Eu falei, então tudo que você imaginou que você deveria ter feito para esta pessoa, mudaria o desfecho? Aí a pessoa fala, não. Aí eu falo, talvez então você precise se perdoar, porque a gente só age da maneira que a gente pode agir, com o repertório que a gente tem, né? A gente vai ter que lidar com um mistério que foi com a pessoa, que a verdade foi embora com a pessoa. Infelizmente, assim, a gente não sabe da missa metade. Eu tenho uma frase que eu criei, inclusive, para falar sobre isso, né, do preconceito. Quem está longe julga, quem está perto compreende. Poxa, é muito mais, eu acho muito mais conveniente e muito mais acolhedor se você se aproxima. E você tenta entender com o enlutado o que ele acha que diz respeito a ele, porque a culpa é isso. E, na verdade, se a gente for parar para pensar, o suicídio não diz respeito às pessoas que ficaram. O suicídio é da pessoa que se matou. É a maneira como ela realmente finalizou uma existência dela. E a gente começa a cair numa pergunta da bioética: a quem pertence a vida? Né? Porque se a gente estiver julgando aquele que se matou, e isso eu estou falando numa fala hoje, de um lugar, né, que eu não conseguia com 10 anos falar. Mas hoje eu falaria, escuta, a quem pertence a vida? A vocês, médicos e enfermeiros, para chegar a um ponto de falar, tenta de um jeito mais efetivo para fazer com que a gente não perca tempo, quer dizer, o tempo é de vocês ou é da minha mãe, ou é daquele que está em sofrimento? Né? Então, assim, eu acho que minimamente a gente precisa não aceitar o suicídio, né? Porque eu não estou nessa luta para aceitar, mas eu também não estou nessa luta para ficar no lugar de salva-vidas. Porque eu não tenho, nem a minha vida eu salvo. Eu até tirei foto lá na cadeirinha do guarda-vidas, porque eu falei, essa é a metáfora que eu quero adotar na minha postura como suicidologista. Eu não vou salvar vidas. Eu vou ser guardiã da vida. Nessa toada, sabe, de levar esperança. Eu ouvia muito essa história, assim, olha, eu tentei o suicídio, mas nem para me matar eu fui capaz. Sabe? E eu acho que, assim, é alguém que já está em carne viva, que fala nem para me matar, eu falo, não, talvez é porque não tenha chegado na sua hora. Porque todo mundo vai ter uma hora. E eu falo, olha, deixa eu te contar, veja se faz sentido a maneira como eu vejo o suicídio. Todo mundo que nasce vai morrer. Então, o contrário da morte é o nascimento, correto? No teu nascimento, você ganhou uma senha. E o mistério da vida é que a gente não sabe o número da nossa senha. Eu não sei se eu estou antes ou depois de você. Mas a hora que o nosso número chegar, ele vai chegar. Sem aviso, porque todo mundo tem medo de falar, inclusive, na morte, né? Então, por isso que eu fui estudar a morte. E aí, deixa eu te falar, por que o suicídio provoca tanta raiva nas pessoas e indignação? E todo mundo quer ficar colocando, né, a explicação. Porque é como se a gente falasse que a pessoa que se matou furou a fila. Porque ele adiantou um processo que é inevitável, que é a única certeza que a gente tem que vai ser a nossa morte. Você gosta de pessoas que furam fila? Me sacrificando, mito de Sísifo. E ainda me sinto abandonado, porque ele não me contou nada, né? De ser um fura-fila para explicar essa raiva que a gente sente, essa indignação, essa falta de sentido, e junto com uma outra história. Quando você faz um evento, e você recebe alguém que não foi chamado nesse evento, como é que você chama? Na minha época era Bicão, e eu descobri isso quando eu fui lá no Bandeirante. Eu falei, pois é. No caso do suicídio, aquela pessoa que já está com uma ideação e um planejamento, né? Porque ela quer acabar não com a vida dela. Muitas vezes ela quer acabar com o sofrimento que ela está vivendo. Aí a gente tem que considerar uma característica que é da Organização Mundial da Saúde para o comportamento suicida. Aliás, eu vou falar as 3, tá bom? Para ficar mais
de repente você pode utilizar. Ambivalência, tá? Impulsividade e pensamento enrijecido. A Organização Mundial da Saúde que traz isso, tá? Ambivalência, a gente explica que a pessoa não quer morrer, mas ela quer matar aquilo que está provocando o sofrimento. A impulsividade, na psicologia, a gente chama de acting out. É atuar, né, em cima ou em relação àquele desespero, desamparo e desespero. Uma ilustração para isso é, você já reagiu numa situação de assalto? Pode reagir, mas assim, foi impulsivo, não foi? E quando passa a situação, você fala, putz, quase eu morri. Por isso que eu falo que o ato suicida é único e exclusivo da pessoa que se matou. Porque por mais que a pessoa tenha tido um planejamento naquele momento em que a pessoa se mata, você nunca vai saber, porque você não estava lá. O pensamento enrijecido. A gente vê nas pessoas, inclusive, esse enrijecimento de tudo ou nada, sempre ou nunca, vida ou morte. Então, são pessoas que querem as coisas do jeito delas. Então, por isso que eu falo assim, o suicídio é esse ato de comunicação de situações que a pessoa não conseguiu fazer em vida, mas ela faz em morte. Para que serve a comunicação e quando ela é efetiva? É quando tem a emissão, mas também tem a recepção. Houve a emissão, só que a recepção diz respeito ao enlutado, entendeu? Então, por isso que ele fica sem essa interlocução, né? E por isso que a gente tem que dar espaço.